Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da TV Sucesso, falando aqui de tecnologia estratégica. E hoje nós estamos recebendo duas personagens ilustres da nossa comunidade de gestão de TI, que é o senhor Olívio Bortoli e o senhor Alexandre Mauli. Então aqui nós vamos fazer aqui depois as apresentações, mas de novo lembrando que o nosso papel aqui é a de valorização da TI para contribuições estratégicas das nossas companhias. E certa feita hoje estamos aqui com dois personagens da indústria. O seu Olívio já é nosso conselheiro na Sucesso, tem nos ajudado aí nas decisões, organizações, nas ações que nós queremos fazer para tornar a TI mais estratégica nas companhias. E o Alexandre também veio aqui hoje também para contar um pouco dos seus causos, das histórias que a gente tanto precisa dar exemplo para a comunidade, para outros gestores, falar um pouquinho das estratégias que vocês fizeram para alçar o resultado, as conquistas da tecnologia. Vamos começar pelo bate-papo aqui do nosso Olívio Bortoli, fazendo a sua apresentação, Olívio, da sua história, um pouquinho aí da sua contribuição para a gestão de TI e o quanto isso também ajudou a estratégia da sua companhia onde você trabalhava. Bom, na verdade, eu trabalhei 44 anos, né, em TI, foi bastante tempo. Tive a felicidade de trabalhar na New Holland e depois na Denso. São duas empresas multinacionais, uma hoje é italiana, pertence ao grupo Fiat, que é a New Holland, CNH, e a Denso é japonesa. Durante o meu tempo na New Holland, eu tive a sorte grande e nesse período ser expatriado duas vezes, uma vez nos Estados Unidos na sede da New Holland e depois quando a Fiat comprou, eu fui para a Itália. Isso me ajudou bastante porque quando você é expatriado, você acaba se movimentando num outro hall de pessoas, executivos e aprende muito, né? E eu acho que deve ter vários CEOs aí que são de multinacionais. O segredo é você se inteirar na cultura, isso é básico, né? E depois tive a grata satisfação de trabalhar na Denso. A Denso é uma empresa japonesa, ela pertence ao mesmo grupo da Toyota. Tem uma mãe lá, é o grupo Toyota, a família Toyota. E é uma empresa que tem 39 países, 500 unidades, é muito grande. Ela bate junto com a Bosch como a primeira do mundo, mas só que não faz tanto propaganda quanto a Bosch, é outra filosofia, né? E quando eu entrei na Denso, o sistema tinha sido recém-implantado, ou reimplantado, um ERP de mercado, mas de uma maneira não muito eficiente. E os gestores da época eram japoneses que eram muito técnicos na área do quê? Engenharia. Então, para eles, TI era um incômodo, na verdade. E eu tinha vindo de empresa americana, depois italiana. Foi um choque cultural muito grande para mim, né? Porém, como eu já tinha aquela experiência de lidar com estrangeiros, eu fui comendo pelas bordas, né? Sem agredir, principalmente respeitando cultura, isso é muito importante. E com os japoneses, né? Com os japoneses é fundamental, a cultura japonesa é muito forte, né? E na época, nesse nível de gestão, eu era o único não japonês. Então era um pouquinho mais difícil. Não entendia nada de japonês. Ia para as reuniões, a reunião começava em inglês. Alguém falava lá em Nihongo, Nihongo é japonês. Aí ia para o japonês e eu ficava lá olhando as paredes, né? Aí com o tempo eu acabei aprendendo um pouco de japonês, para entender pelo menos, né? E eu fui colocando as ferramentas sem agredir muito. E tendo sempre a conexão com a matriz no Japão. E isso me ajudou bastante, sabe? E aí a gente refez toda a instalação do ERP. E nesse momento também a gente trabalhou muito em processos, revisão de processos, para adequar, né? Porque às vezes você não consegue colocar o sistema mais eficiente de uma maneira ou de outra, né? Você tem que ajustar. Claro. E como a minha vida toda eu fui muito envolvido com fábrica, eu sempre envolvi muito nos processos. Isso me ajudou bastante.
Tanto é que, num determinado momento, de alguns anos, como eu me envolvia nas reuniões, etc., lá com o board, né? Eu sempre, o meu estilo de trabalho é o seguinte, eu escuto bastante e depois eu dou meus insights, né? E aí eu vi que a empresa tinha uma grande oportunidade. A empresa lá, na época, não sei como é que está agora, me aposentei lá de lá, ela tinha 60% dos componentes eram nacionais, feitos aqui no Brasil, e 40% eram importados. Só que os importados eram os valores mais significativos. E aí foi, na época, apareceu um sistema chamado Recoff, que é meio similar ao Drawback. E ele estava liberado para aeronáutica, automotiva e tecnologia, né, comunicações. A gente fez uma implantação muito bacana, porque nós participamos de um grupo lá em Campinas, e que estava todo esse grupo. E acabou que eu entrei depois e tive a felicidade de implantar antes que os outros. Fiz em 14 meses toda a implantação. Só que essa implantação não foi tão simples. Por quê? Você teve que revisar tudo, inclusive até a descrição dos produtos. E aí, você chegar num japonês que está acostumado no Japão e dizer para ele que ele tem que trabalhar de uma maneira diferente, ele tem que usar outros nomes por causa das leis brasileiras, etc., é bem difícil. Aí veio uma determinação lá do Japão que eu assumiria também a logística de toda a empresa. Eu assumiria os 2 cargos. E aí o japonês, que é o centro dessas empresas japonesas, é a logística. Ele ficou meu subordinado. E com isso, a gente fez uma verdadeira revolução lá. O que trouxe isso? Trouxe empoderamento para a TI. Então sempre eu era perguntado, participava das reuniões. Às vezes até ia no que é a filosofia japonesa do Toyota Production System, né, o centro Toyota de produção. E o seguinte, deu um problema, você tem que ir lá no chão de fábrica. Eles me chamavam para eu ir lá no chão de fábrica para entender o que era. E às vezes era uma coisa que eu podia ajudar, né? Eu costumo dizer, Olívio, TI não se faz no ar-condicionado. Né? Mas não tenha dúvida. TI não se faz no ar-condicionado. Sentadinho ali você não faz nada. Nada. Não. Você também, né, Mauri, fez também as suas conquistas aí pela, como diz, vai comendo pelas beiradas, né? Também. Até você ganhar confiança também teve esse papel, né? Também. Você vai conquistando departamentos, processos, e depois vai começando a mostrar. A minha história, Fernanda, ela tive 10 anos numa grande empresa de RP, não é? Eu acho que foi uma base de aprendizado muito grande de sistemas, de tecnologias, então foi muito bom. E aí estou há 16 anos na indústria. Não é? E essa questão do caminhar com a indústria são alguns desafios, né? Eu passei por desafios similares, menores, que os seus, né, Olívio? Bem menores, mas tão doentes quanto. Tanto, a dor é a mesma, né? E a questão de reimplantar sistemas, estruturar processos, participar, eu acho que são algumas coisas que acontecem no dia a dia da gente, mas só é possível quando as áreas te permitem, né? Eu acho que essa questão desse engajamento do ATI com as áreas é uma construção. Eu acho que o primeiro obstáculo que a gente tem, na verdade, é entender qual é a dor, né? E como tratar a dor das pessoas, né? Então, onde é que aquilo realmente acaba atrapalhando. E aí a TI começa a ganhar espaço, né? Então, na empresa atual que eu trabalho, que é a Durli Couros, eu passei os meus primeiros 3, 4 anos, né? Trabalhando muito na reimplantação dos sistemas, né? Eu entrei numa fase lá que estava precisando ser implantados sistemas, e a gente trabalhou junto, mas nos últimos 4 anos, e aí se estabilizou, né? Chega um momento que estabiliza. E aí nos últimos 4 anos a gente tem trabalhado muito com as equipes na parte do processo. Eu tenho uma diretoria que apoia bastante a questão do envolvimento da TI nas áreas, que faz esse apoio, que faz esse desenvolvimento, que abre essas portas, né? Tem alguns obstáculos que a TI não consegue vencer sozinha, então vai precisar de um mediador, né? Então eu acho que o papel da diretoria é muito importante nisso, quando a gente abre essas portas, né? Eu acho que a gente... Tem que ter o patrocinador, né? Tem que ter o patrocinador, tem que ter, né? Às vezes a gente consegue ser, às vezes a gente precisa de ajuda. Isso aí. Né? E você comentou uma coisa importante, né? Você está falando de áreas de negócio que às vezes estão acostumadas a sofrer. Não quer mexer naquele processo que funciona há muito tempo. É verdade. Como é que você consegue conquistar essas aberturas? Você precisa de apoio para... Eu acho muito legal a visibilidade que a tecnologia, de uma forma geral, ela tem tido, e ela chegou na vida das pessoas. Eu acho que o grande obstáculo que nós na TI vivemos nos anos
há 20 anos atrás, eu acredito hoje, tá, Olívio, que está mais simples hoje. Bem mais simples. Bem mais simples, né? Porque quando você chega no iFood, o teu elo de confiança não é o entregador e não é a lanchonete, é a tecnologia. Então, o elo de confiança é a tecnologia. Sim. Então, quando você pede um Uber para o teu filho, para tua filha, você pede um para sua esposa, para você, o elo de confiança não é mais o taxista, não é mais o carro, não é mais o conhecer as ruas, é a tecnologia que ela vira um garantidor. E, de alguma forma, isso entrou na vida das pessoas no dia a dia. Sim. Então, hoje, quando a gente chega com a tecnologia numa área, as pessoas dizem assim, né? Eu nunca vi isso. Mas eu acredito que é possível. Porque já faz parte do dia. Eu acho que há 20 anos, há 40 anos, como você falou atrás, não existia isso na vida das pessoas, né? Então, de alguma forma, isso era muito mais difícil há 40 anos do que nos dias de hoje. Então, eu acredito que a participação estratégica da TI hoje, ela está muito mais voltada a uma TI proativa, com uma diretoria que anseia por essa tecnologia, não só para reduzir custos, mas para aumentar a produtividade. Sim. Eu também tenho um pé na fábrica, gosto muito da questão de chão de fábrica, eu passei por lá também. E eu acredito que a fábrica hoje, ela acredita mais fácil que é possível fazer melhorias, não é? Certeza. De grande escala, inclusive, em alguns momentos, com o uso da tecnologia. Eu acho que está mais acessível hoje, Olívio. Eu acho que uma coisa importante também, vamos lá, eu agora estava pensando um pouquinho aqui. É uma diferença, né? Dois períodos diferentes aí. Não só isso também, sabe? Eu acho que para a gente, no fundo, todos nós de tecnologia anseia realmente ser um conselheiro da empresa, participar efetivamente da direção, porque hoje está tudo baseado em tecnologia, né? O cara, qualquer coisa é em tecnologia. E no meu caso eu tinha um pouquinho de sorte. Porque como na cultura japonesa eles não são muito envolvidos com a parte institucional externa da fábrica. E aí eu fui delegado para ser o conselheiro da ESIC, Associação das Empresas Cidades do Estado de Curitiba, representando a Denso. Estou até hoje, há 30 anos. E isso me trouxe um background fabuloso, a convivência com empresários. Então isso também me abriu um pouco a mente. Então nem todos têm essa oportunidade. Eu concordo. Porém, contudo, todavia, eu acho que é muito importante que o CIO não fique isolado na sua casa. Ele tem que participar da sociedade. Participar de eventos, estar inteirado, de associações, se preparar. Por exemplo, eu fiz um curso de conselheiro no IBGC. No caso, eu fui no IBGC. Mas tem outras organizações que fazem. Eu acho que é importantíssimo, depois que você tem um certo nível de carreira, que isso te ajuda, inclusive, na tua gestão. Esse é o papel, inclusive, que nós estamos querendo fazer aqui, né, Olívio? É justamente pegar esses exemplos de sucesso que deram certo, essas ações, esses posicionamentos, e compartilhar isso com os nossos outros gestores, que talvez não tenham tido essa oportunidade de conviver com uma entidade externa, de viver a vida dos empresários, a visão que eles têm, as prioridades que eles têm, ou até no caso do Mauli também ter eventualmente um time de gestão que enxerga a tecnologia com bons olhos e que sabe o quanto pode ser transformadora a tecnologia ajudar nessa transformação. Isso é um papel importante. Como é que vocês conseguiram, por exemplo, né, perceber isso lá fora, participando da ESIC, e conduzir para que essa transformação acontecesse dentro da empresa? Transformou você? Como é que você transformou as empresas, né? O negócio que você está trabalhando. Na verdade, você tem que ser muito observador, né? E, na verdade, você tem que também ganhar a confiança desses pares da entidade externa. Para que você possa obter informações, às vezes dar opiniões. Hoje, graças a Deus, eu sou até um conselheiro na área de tecnologia para esses senhores, porque hoje o pessoal envelheceu e tal, então eles pedem ajuda para mim. Mas isso eu acho que é uma arte, né? Você tem que aprender. Antigamente, o pessoa do TI, o gestor de TI, era muito técnico. O técnico é importante, mas ele tem que aprimorar a área de gestão. Isso que é fundamental. E Olívio, assim, nós somos técnicos também, né? Em algum momento. E eu acredito que aquele gestor técnico é um gestor mais fácil de tocar o dia a dia dele. Mas ele não cabe mais na empresa, né?
Então, às vezes eu preciso ainda ouvir, cara, se parece que é político. Mas não é. Eu acho que o papel da liderança, principalmente na TI, é gostar de pessoas. Cara, a tecnologia ela é uma ferramenta, né? E hoje a gente tem diversas pessoas no mercado e que elas não estão, talvez aptas seja o termo, a levar a tecnologia para dentro de suas áreas. Então, se encontrar um gestor de TI que não gosta de pessoas, que não conversa, que se isola, né? Torna mais difícil isso. Né? Então, eu acredito que o papel do gestor de TI hoje é dominar, claro, o técnico. Eu acho que é fundamental dominar a parte técnica. Saber aonde vai chegar, o que tem que fazer, conhecer todos os passos até lá. Mas eu acho que é extremamente importante também a gente ter uma boa relação. Opa, isso né? É fundamental. Tem um projeto que eu gosto muito, que nós estamos tocando na Durli, e quem aprovou o projeto foi o gestor da fábrica. E na reunião com a diretoria ele falou assim, ó, eu acho que dá sim. A tecnologia está aí, a gente conhece as equipes e eu acredito que é possível. Né? Mas isso a gente deve a um bom relacionamento, a gente deve também a grandes empresas de Uber, que criaram esse ambiente que a gente vive, né? Verdade. Nos dias de hoje, que as pessoas falam, cara, a tecnologia realmente pode ajudar. E o projeto está acontecendo. Então, eu acredito que esse relacionamento com o mercado, relacionamento com os pares internos, né? Essa questão da tecnologia aplicada no processo, ela, hoje, me parece, que ela funciona melhor a quatro mãos. É uma estrada de mão dupla, muito mais simples de ser construída do que há 10, 15, 20 ou 40 anos atrás, né, Olívio? Isso é uma boa conquista da Posso citar um exemplo de relacionamento? Me lembrei agora, tá? Eu até brinquei esses dias com o Fernando. Você usa QR Code? Ah, eu uso. Brinquei, você usa graças a mim. Ele falou, não, mas como isso? Na verdade é o seguinte, o QR Code ele foi desenvolvido pelo Grupo Denso, no Japão, para uso interno. E depois a Toyota começou a usar. E um dia eu estava lá na minha sala, lá na área TI, chegou o Shacho. Shacho é presidente em japonês. E ele veio e falou assim, Oribio-san. Falei, pois não, Shacho. Tenho uma missão para você. Você é uma pessoa que tem muito relacionamento. Geralmente o cara de TI é mais fechado. Né? Falei, o que o senhor precisa? Falei, olha, a Denso está querendo doar o QR Code para o mundo usar. Que bacana. E tem uma entidade internacional que tem 20 votantes. Um dos países é o Brasil. Fazem 3 anos que lá o pessoal do board lá do escritório central do Japão, dessa área, está tentando achar qual é a instituição, a pessoa que tem esse poder de voto. Para mostrar para eles que nós queremos doar para o mundo, não queremos vender. É uma ferramenta muito boa e tal. Aí ele falou, estou indo para o Japão hoje, à tarde, volto daqui 2 semanas. Será que você já tem uma resposta? Vou fazer o meu melhor. Ele saiu, eu liguei para Brasília para um amigo meu. E ele falou, cara, é o presidente, é o superintendente da ABNT. E eu tenho o telefone dele, vou te passar. Ele me passou o telefone do cara, liguei, o cara estava de férias. Aí eu falei para a moça, olha, quem me indicou foi o fulano. E eu preciso falar com ele com urgência. Tenho certeza. E você tem o celular dele, né? É lógico que eu tenho. Então faz a gentileza para mim. Liga para ele. Ligou, não deu meia hora, ele me ligou. Aí ele falou para mim assim, o que você precisa? Aí eu expliquei para ele, falou, meu Deus do céu, isso é um ganho. Claro que eu assino. Aliás, eu não vou assinar, porque eu vou, voltando, eu estou deixando meu cargo, pegando um outro cargo. Mas o meu sucessor vai assinar. Pode assumir o compromisso que está assinado. Eu saí dali e fui na sala do presidente. Ele estava arrumando as coisas para viajar ainda. Aí ele, você não entendeu o que eu pedi? Pedi tão bem que já está resolvido. O homem quase caiu no chão. Entendeu? Bacana. Aí ele levou para o Japão. Aí depois de uns 3 meses, quando foi implantado, tudo foi documentado. Ele veio e trouxe uma carta para mim, toda em kanji, do presidente do board lá. Eu falei, sim, senhor, mano, eu não entendo nada disso aí, né? Mano, o nome dele, né? E o presidente da época. E aí ele falou assim, não, eu te traduzo. Aí era um agradecimento. Eu ganhei o quê? O agradecimento. Mas a satisfação que eu vejo que o mundo hoje, ou todo mundo usa, é uma satisfação, não é? Na verdade, eu não fiz muita coisa, mas foi o relacionamento que ajudou. É o relacionamento. Mas, ó, essa questão do reconhecimento é muito legal.
Mas o projeto, Fernando, eu acho que assim, eu acho que a gente que trabalha em TI, e de uma forma geral, eu acho que a delícia, eu acho que o prazer do negócio é isso que você fez, é o entregar. Cara, eu ver acontecer, eu ver aquele negócio, fala, cara, eu participei. Cara, eu acho que isso não tem preço. Esses dias me perguntaram na empresa, um projeto que não aconteceu, e um dos diretores me perguntou, Mauli, quanto que você cobraria um projeto desse? Algo mais ou menos assim. Eu falei, me dá o projeto, eu faço. Eu quero esse projeto, eu não quero cobrar, eu quero esse projeto. Aí ele deu risada, porque isso tem que estar na gente. Eu acho que assim, prazer, né? o prazer pelo que a gente entrega, pelo que a gente faz, que a gente constrói, tem que estar explícito de uma forma em gostar não só das pessoas, mas gostar do que a gente entrega, gostar de como a gente participa, de como a gente constrói. Nem sempre é flores, né? Nem sempre é flores. Mas aqui também, nós enquanto sucesso, nosso papel também é mostrar para a comunidade que essas conquistas aconteceram, que esses resultados foram obtidos. Sim, porque muitas vezes a TI fica lá escondidinha, só entregando, né, fazendo o papel dela. Tem que fazer marketing, que faz, a organização tem que saber que foi feito. Isso é então, nesse aspecto, acho que a gente está aqui para justamente compartilhar essas histórias, essas conquistas, internamente nas nossas próprias empresas. As pessoas nem ficam sabendo que isso aconteceu. Olha o quanto foi impactante a tecnologia, os resultados da DENS, os resultados Muito obrigado pelo QR Code. Nós imprimimos no couro hoje, né? Nós imprimimos no couro e faz parte de um projeto de rastreabilidade individual do animal, desde o nascimento até... Outra conquista da TI, até entrar, exatamente, até a entrada desse couro. É uma equipe muito grande, trabalhou a TI também, participou do projeto. Mas o mais legal é que quando a gente paletiza, tem um QR Code lá. Obrigado, viu, Olívio? Verdade, sou seu... Tem tudo, sou né? seu... Hoje está na terceira geração. Sou seu usuário. Existe... Foram aprimorados por outras empresas já, né? Sim. E tem até cidades inteligentes aí, que são baseadas no QR Code. Você chega em qualquer lugar, você bate o QR Code, te dá todo... muito bacana. Acho que hoje o QR Code, você comentou da rastreabilidade, esses itens aí são fundamentais. Ele tem uma vantagem, né? Ele é bidimensional. Isso. Se você perder um pedaço dele, você lê do mesmo jeito, porque ele tem a informação gravada em 2 locais. É um algoritmo, lógico, né? É muito bacana. No caso do couro, ele movimenta, né? E é in natura que a gente... Né? Então a gente faz a gravação, na verdade, não in natura, depois de processado, mas mesmo assim... E a gente consegue ler perfeitamente. É muito bacana. O barcode lá, você não conseguia fazer isso? Não, na verdade não. E o quanto isso foi importante para a competitividade de vocês no mercado? Hoje a Dully é a primeira empresa no mundo a ter um software de gestão totalmente integrado com toda a cadeia produtiva da rastreabilidade individual do animal. Desde o nascimento, a gente acompanha, na verdade, com muitos parceiros, tá? E todos somos integrados. Então, do nascimento até a entrega do couro, a gente garante que aquele couro, inclusive lá pelo QR Code na última etapa, né? Aquele couro ele não passou por área indígena, não foi criado, né? Em área indígena, livre de APAS, livre de região amazônica, livre de bioma, livre de trabalho escravo, né? A gente usa geoprocessamento, a gente tem uma série tudo integrado. E aí o QR Code é o meu garantidor para o meu cliente, que ele consegue ver, inclusive, tem um site disso. Qual é a palavra de ordem hoje? Sustentabilidade. Isso, você não tem isso hoje, você não vende para a Europa, não esquece. E a China, essa semana, inclusive, a Dully se preparou para atender a Europa. Em dezembro de 2024, agora começaria. A Europa prorrogou, faz menos de um mês, né? Essa lei prorrogou por mais algum tempo. E a China agora anunciou também que a produção brasileira ela deve sim ter a rastreabilidade também para comprovar que aquele gado, por exemplo, não nasceu em uma região amazônica e foi para São Paulo. São Paulo foi vendido para a Europa. Então, quer dizer, não, de São Paulo não tem Amazônia. Não, tem sim, porque ele pode ter nascido, né? Sim. Então, hoje a gente precisa garantir que a cadeia inteira atende esses pré-requisitos. Isso é a tecnologia, e aí a tecnologia não é, Fernando, só a TI, são todas as áreas envolvidas, né? Permitindo que a gente consiga fazer essa rastreabilidade, né? Entregar hoje a Dully, por enquanto, que a gente tenha conhecimento, é a única empresa no mundo que conseguiu sistematizar isso de ponta a ponta. Não, muito legal, projeto muito legal. A TI trazendo competitividade para os seus negócios. Em todos os setores, né? E vocês também, né? Aqui no Brasil. É importante, o que você falou, a palavra-chave, rastreabilidade, né?
Na área automotiva, isso é fundamental. Se não tiver Sim. essas habilidades, está É. morto. Porque você tem que garantir a peça, você É. tem que o componente. É toda uma sequência, até por lei, né? Você tem Sim, que garantir. sim. Em todas as cadeias, né? A rastreabilidade, você tem que saber Alimentos, a origem, né? alimentos Lote, hoje, então nem se fala. alimentos. Um troço absurdo, né? Qual, desculpa? Alimentos? Alimentos, aeronáutica, tudo. automotivo, está virando uma prática. Né? Sim, você tem uma responsabilidade por aquilo que você está entregando. Sim, sim. E como é que você vai resolver isso sem tecnologia? É isso aí. Isso é mais um exemplo né, do quanto importante a tecnologia é para ajudar os negócios. A gente teve uma conversa um tempo atrás na empresa, foi muito bacana, e a gente falou de inovação. E a inovação começa pelo ceder. Eu até anotei, eu falei, porque eu copiei da minha apresentação, falei, vou anotar porque eu não posso esquecer isso. A inovação, ela começa pelo ceder. Cara, eu tenho que ceder. E aí, qualquer eu, né? Seja eu TI, seja eu fábrica, seja eu administrativo, eu preciso ceder. Aí depois que a gente vence essa parte do ceder, essa etapa do ceder, que é difícil, porque eu construí, é meu, faz 20 anos que eu faço assim. É um paradigma pro cara. O mercado é assim, aqui, né, aqui é assim. Então, depois que eu cedo, eu tenho que ter, eu até anotei, preciso ter óculos para ler, vocês me desculpem, tá? Eu preciso ter coragem, paciência e investimento. Então, se eu não tiver coragem para fazer novo, se eu não tiver paciência, porque não vai dar certo na primeira e nem na segunda, né? Sim, com certeza. E se não tiver investimento para sustentar isso, a gente também não consegue inovar. Mas isso também é resultado das conquistas que você vai fazendo. Eu acho que todo gestor de TI passa Você tem por que ir boas fazendo conquistas. conquistas para realmente ganhar esse espaço e essa confiança da companhia como um todo. É. E é o que nós queremos, né, Olívio? De mostrar cases que a gente, estratégias que você fez que funcionaram, quem sabe a gente possa compartilhar essa estratégia e que isso funcione para outros gestores que ainda não enxergaram essas estratégias, oportunidades que estão acontecendo. No meu caso específico, né, eu já estou no fim de linha, né? Você está ensinando muito, hein, eu tenho, na verdade, o que eu tenho como propósito de vida agora? É deixar um legado. Deixar um legado é ajudar as outras pessoas, né? A ter uma chance de sucesso um pouco maior, né? E ensinar ou dar exemplos para ajudar. Eu tive a felicidade de uma pessoa que me ajudou muito no meu início de carreira. Sou agradecido a ele até hoje. É vivo hoje, ele mora no Peru. E eu acho que a gente tem que ser assim. É uma maneira de deixar um legado, né? E essas lições, que é o papel que nós queremos fazer aqui na tecnologia estratégica da sucesso. Parabéns. E mostrando essas conquistas, mostrando esses exemplos, a estratégia que cada um utilizou, e quem sabe a gente sirva de inspiração para que outros gestores copiem ou façam uso dessas lições. Que eles estejam contigo aqui e que a gente possa assisti-los também e também aprender, né? Isso aí, perfeito. Eu tenho mais uns 20 anos, eu A imagino. vida é um eterno aprender, né? É isso aí. É isso. E aqui falando de inovação ainda, nós estamos falando de estratégias, do quanto importante a inovação é, e o quanto a tecnologia pode ser, como é que se diz, o protagonista dessa inovação. Temos mais ainda um outro bate-papo para gravar aqui no futuro, quem sabe falando só sobre inovação e a importância dela para a tecnologia estratégica que nós estamos tanto aqui preconizando dentro da Sucesso. Perfeito. Pessoal, caminhando já para o nosso finalmente aqui da nossa conversa de hoje. Muito obrigado aos senhores aí por estarem aqui disponíveis para nos ajudar. A conversa fluiu rápido aqui, acabamos até já chegando no nosso horário final. E mais uma vez agradecendo a todos por participarem aqui dessa conversa aqui agradável, falando da tecnologia estratégica e trazendo aqui essas lições, essas histórias boas que são inspiradoras para que nós possamos acreditar ainda que temos bastante coisa para fazer e tornar a nossa tecnologia mais estratégica. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado, Olívio, por muita coisa e eu vou lhe acompanhar mais de perto, se possível. Vamos conversar. Porque eu tenho certeza que tenho muito que aprender ainda. Viu? Obrigado aí pela oportunidade, acho que a gente está aí disponível. Precisando, estou sempre às ordens. Legal. Obrigado. Obrigadão por você.